Paz do Senhor. Cumprimenta aí quem está do seu lado, como é o nosso ato profético, para ele não se ofender. Fala assim: eu vou só liberar a graça sobre a sua vida, você vem comigo. Vai lá, Maico, libera aí daí de trás para frente. Fala com ele, é só um ato profético mesmo, liberando graça sobre a sua vida, porque eu quero que você seja abençoado essa noite. Glória a Deus. Libera uma palavra de vitória sobre a vida. Talvez você passou a semana toda com ele e não conseguiu ter essa oportunidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero... Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Eu creio que não, né? Amém. Louva a Deus então pela vida do... Pela primeira vez não, né? Louva a Deus pela vida do Samuel, da Thalita, né? Como a Leila declarou aqui, são filhos desta casa. E não uma perda do reino, mas uma perda denominacional muito grande para nós, né? O Samuel saiu daqui, ele estava voando, né, Samuel? E ele continuou voando lá, né? Na igreja quadrangular, que transicionou, agora é a igreja em movimento do pastor Dário. Pastor Dário, que eu estou desenvolvendo uma amizade muito saudável com ele na mesa de pastores. Estamos em comunhão, ele é vereador lá em Neves, né? Manda meu abraço para ele. Avisou para ele que estava aqui? Vai ter que avisar. Amém. Mas leva o meu abraço para o pastor, depois eu vou falar com ele que foi uma bênção. E todos os irmãos que estão aqui, louvado seja Deus. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, seja ela no celular, ou seja ela no papel, na folha física, ou seja ela no telão. Tem muita gente que está confiando agora no telão, né? Então não está trazendo mais. Nós vamos abrir no livro de Neemias. Nós estudamos essa semana e a célula Casa do Pão vai ser terça-feira, não é isso? Ela vai estudar essa célula. Fica de pé no seu lugar, se você puder, em reverência à palavra de Deus. Nós estudamos o livro de Neemias de uma forma panorâmica. E o Espírito Santo construiu algo agora de uma forma profética dentro do livro. Muito obrigado. Amém. Nós estamos no ano que nós demos por tema. Estamos vivendo um ano em que nós declaramos ser um ano do despertar profético. E eu tenho orado, abaixa só o teclado de retorno aqui um pouquinho. Eu tenho orado para que esse despertar profético chegue a todos os membros desta casa. Você pode dizer amém? Teve gente que não disse amém. Quando você fala amém, você está só concordando e não está me dando feedback. Então mesmo os visitantes estão convidados a dizer um amém bem forte, viu, Samuel? Você não é visitante não. Mas esse ano então é o ano do despertar profético. E a minha oração é que esse despertar chegue a todos os membros dessa casa. Eu quero que você saia do lado de fora ali, olhe um carro passando e Deus já te dá um discernimento profético. É isso, irmãos, nós vamos chegar a esse lugar. Se a gente não conseguir esse ano, no ano que vem, o 2027 vai ser o ano do despertar profético número 2. Mas nós não vamos desistir deste lugar em Cristo. Porque nós estamos perdendo muitas informações do céu nesses dias. Nós estamos atrasando muitas coisas na terra, porque não estamos fazendo leituras proféticas corretas. Então, se não der certo esse ano, e se der com alguns no ano que vem, vai dar com todos. A gente vai continuar. Mas nós iremos olhar e ver o céu abrir sobre a nossa vida. Nós iremos olhar e ver a direção clara profética de Deus para todas as coisas que nós praticarmos aqui na terra.
Então a ideia hoje que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, aqui dentro do livro de Neemias, é compreender profeticamente. Eu vou aí, Patrícia, na área mesmo. Deixa eu abrir a versão na Bíblia. A partir do capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Nós vamos ler aí até o verso 5. As palavras... Deixa eu ver só se eu estou na mesma versão aqui. Isto. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando ele na cidade de Suzã. Veio Hanani, um dos meus irmãos, e aqui ele narra profeticamente a história, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província. E olha o que ele diz. Eles estão em grande miséria e desprezo. Diga misericórdia aí. Ele olha para a cidade e diz, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, disse Neemias, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Continua. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirem à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, aos quais tenho cometido contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de toda corruptivamente contra ti, e não temos guardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo, se transgredirem, eu vos espalharei entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá eu os ajuntarei e trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar em meu nome. Dá um amém aí bem forte. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor, Tu és o maior neste lugar. Tu és o centro do nosso culto. Nenhum outro motivo movimentou alguém para vir a este lugar, entrar nesta igreja e também entrar no culto, a não ser o Senhor, o maior neste lugar. Por isso nós humilhamos diante da Tua presença. Por isso nós olhamos para o Teu caráter e elogiamos com as canções que nós cantamos. Por isso nós desejamos ter o caráter de Cristo. E por isso o nosso coração está aberto e receptível para receber a Tua palavra. Por isso eu peço ao Senhor que cele este lugar agora na autoridade do nome de Jesus. Nós cortamos toda a comunicação com o mundo das trevas. Eu peço, Senhor, que libere essa mente agora, que está cativa e que está resistindo, ó Pai, à Tua presença e à Tua palavra.
toda potestade, todo principado que tenta governar essa região e que agora mandou hostes espirituais para este lugar, para manter, ó Pai, os sofismas, os pensamentos, as falsas verdades. Eu dou uma ordem agora que saia na autoridade do nome de Jesus. Libera essa mente agora, ó Deus, para que ela possa receber o pão do céu, a tua palavra, para que ela possa sair daqui revigorada, para que as ruínas sejam restauradas, ó Pai, para que ela possa viver uma nova estação e um novo tempo. É assim que nós oramos, ó Pai. Ligamos na terra para que seja ligado no céu. Você que concorda, diga amém. Pode assentar no seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Eu quero pedir a sua atenção e o cuidado da sua atenção. A gente vai ficar dentro do horário, mas o céu tem uma palavra para nós nesta noite. Eu quero partir aqui da perspectiva de Neemias, porque Neemias, ele, motivado por algo, olha para Jerusalém, para o seu povo, que representa a sua casa, o seu casamento, o seu ministério, a sua igreja. É como se você estivesse agora, essa é a perspectiva do Espírito, olhando para um cenário em que você tem alguma capacidade de, ainda que no mundo espiritual, exercer alguma influência para mudar esse cenário. A perspectiva dele é olhar para esse lugar e reposicionar segundo a orientação do céu. Quando ele olha para este lugar e o seu coração enche de misericórdia e de piedade, porque o mundo se divide em duas partes, os piedosos e os ímpios. Os ímpios é os que não têm nenhum sentimento de misericórdia no coração. Está tudo ruindo. O ímpio é aquele que... Eu vou falar um negócio que vai pegar você agora, mas eu vou falar. O ímpio é aquele que gosta de assistir vídeo de gente morrendo. Você pode dar uma misericórdia aí? Ele ama ver aquele canal que mostra gente... O ímpio é aquele que gosta de ver o bandido se dar mal no vídeo. Te pegou aí? Pega nós, né? Pega muita gente. Ainda que está cheio de razão, mas isso é impiedade. Não é esse olhar que Neemias, ele olha para a cidade de Jerusalém. E a ideia aqui é que algo que já foi gerado no céu ao seu respeito. Levanta sua mão, eu vou profetizar. Algo que já foi gerado no céu ao seu respeito, que ainda está no tempo de Deus, no Kairos do Deus. A proposta nessa noite é que isso se materialize e se realize na sua vida física. Receba aí. Então nós vamos partir desse entendimento aqui. Porque eu creio que há uma unção profética sobre este altar. Essa unção está transicionando para essa igreja. Esta unção está transicionando para o seu ministério, para a sua casa, para a sua família, para esse bairro, para essa cidade, para essa nação. O altar de Deus está aceso neste lugar. E é daqui que nós precisamos partir a compreensão. E eu vou te mostrar profeticamente aqui no primeiro versículo. Pode manter ele aqui na frente. Os códigos proféticos que o livro de Neemias começa num primeiro versículo que a gente até deixa de lado e acha que não é nem importante. Então tá lá. Ele diz, o próprio Neemias dizendo, as palavras de Neemias. Aqui ele já lança uma chave profética. Filho de Acalias, segunda chave profética. O mês de Quisleu, terceira chave profética. E no 20º ano, quarta chave profética, estando eu na cidade de Suzã, quinta chave profética. Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz na célula essa semana, que o pastor Robson estava ministrando na casa do pastor Creildes, da Missionário Socorro. Quem já ouviu aquela palavra como criança, quando criança, abracadabra? Levanta a mão, quem já ouviu? Todo mundo, né?
Toda vez que alguém ia fazer uma mágica, ou um ilusionismo, ou uma mentira, ou um truque, ele usava a palavra abracadabra, não é isso? E aí vinha abracadabra, a gente já esperava que havia um negócio novo, né? Bacana. Mas eu vou te desconstruir agora. Se eu te dizer que a palavra abracadabra, ela é uma palavra advinda da fala de Jesus, do dialeto de Jesus, do aramaico, que é uma língua mais atualizada do hebraico do Antigo Testamento, e que a palavra, a frase abracadabra, ela no original, na linguagem de Jesus, ela quer dizer, eu falo e se cria. É um ato profético, abracadabra é um ato profético. Assim como Satanás no abril, mês de abril, provavelmente o mês que Jesus Cristo nasceu, ele implantou o primeiro dia como o dia da mentira, com a ideia de afrontar o céu e profanar a encarnação de Cristo. Ele também pegou uma palavra da linguagem, do dialeto de Jesus, abracadabra, eu falo e logo crio, e falsificou ela com a intenção de atacar o que Deus fez lá em Gênesis, na criação do mundo. Porque Deus não criou nada com as mãos. Ele falou e criou. Você pode dizer amém? Ele disse, haja luz, e houve luz. Porque no mundo espiritual algo acontece pela palavra, pelo ato profético. E quando nós conclamamos esta igreja, gerado pelo Espírito Santo de Deus, há um ano do despertar profético, eu quero que todos nesta casa sejam boca de Deus, boca do céu. Eu quero que você se imune de autoridade, ao ponto de você dizer, vai acontecer e que aconteça aquilo que você profetizou. Porque aqui eu já falei isso muitas vezes, está cheio de dons espirituais, e o Espírito está assim, ativa o dom que há em você, ativa o dom que há em você, ativa o dom que há em você, e nós estamos com medo de liberar a palavra profética. Enquanto a gente está com medo, os feiticeiros estão apropriando e falando abracadabra e falando as suas mentiras e enganos. E o Espírito está com você assim, fala que eu vou criar, declara que eu vou criar. Fala, abre a boca, diga que eu vou criar. Diga que há uma presença gloriosa nessa casa, que essa casa será tomada pelo Espírito Santo de Deus. Eu falo, eu crio. Então, profeticamente, o que Neemias faz aqui, ele dizendo as palavras de Neemias, ele estava dizendo, eu emiti um ato profético durante todo esse livro sobre restauração, e a restauração chegou sobre Jerusalém. Palavras de Neemias. E ele coloca aqui filho de Acalias, porque o nome Acalias é filho da luz. Então ele disse assim, aquele que fala atos proféticos, esse é o filho da luz. Você recebe em nome de Jesus. Eu vou só falar rapidamente aqui, que eu não vou ficar aqui, porque o Espírito Santo trouxe algo além disso. Mas ele diz também a respeito do mês. Não tinha sentido, irmãos, ele colocar esses detalhes, se não fosse para você receber como ato profético. Ele podia já começar o livro contando a história. Quando ele falou aqui a respeito do mês, era o mês... o texto está ali, filho de Acalias, no mês de Quisleu. O mês de Quisleu é a transição de novembro para dezembro. Alguns entendem ali como o final de novembro, porque o mês começa, a Judá, e começa dia 20. Então é uma transição. Ele está falando assim, olha, um ato profético. Eu vou traduzindo aqui no meu linguagês aqui. Ele diz, um ato profético de quem entendeu, falou e criou, que é filho da luz, está acontecendo numa transição de estação, final do ano para o novo ano. Então ele reconheceu aqui profeticamente que a nossa vida passa por ciclos, e tem ciclos que é difícil demais, mas aí Deus começa a fazer uma movimentação, e ele vai chegando no final, e a gente vai dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor, e daí a pouco o dia vai amanhecendo, a luz vai raiando, a glória de Deus vai manifestando, e estamos num novo ciclo.
Então ele está dizendo aqui que um ato profético estava acontecendo. Ele já estava profetizando, antes de entrar e dizer o que aconteceu, ele já estava profetizando que ele entendeu no espírito que era um momento de transição e ele precisava apontar isso profeticamente. Mas ele também diz algo aqui que me chama muita atenção. Ele coloca lá que era o 20º ano. Está muito claro ali no texto. O mês era Quisleu e era no ano 20º. A Bíblia, ela é toda cravada de ciclos de 40 anos. Eu nem vou parar um tempo aqui para falar sobre vários deles, mas a Bíblia sempre está apontando para ciclos de 40 anos. E ele estava dizendo que não estava nem no começo desse ciclo e que nem estava no final desse ciclo de 40 anos, que é um ciclo mais macro para uma vida, né? Ciclos de 40 anos, quem viver 120 vai viver só 3, né? E nós vamos viver 120, amém? Cadê os irmãos que vão passar de 100 aí, levantando a mão? Os que não levantou, eu vou levantar por você, vou profetizar que você vai passar de 100 anos, amém? Receba aí em nome de Jesus. Mas aqui ele estava apontando, vem comigo aqui, ele estava apontando aqui que a restauração estava acontecendo ainda muito cedo, no meio de um ciclo, para que pudesse ter a oportunidade de viver o resto, porque 20 era metade de 40, e ele já estava dizendo para que o povo vivesse aí, mais o restante do ciclo, usufruindo daquilo que Deus estava para fazer. E dentro do primeiro versículo, o último apontamento profético que ele traz aqui, é dizer sobre a cidade de Suzã. A cidade de Suzã, ela trata de um apontamento para governo espiritual. Você pode dizer amém? Pregamos aqui na semana passada sobre o governo de Herodes e o governo da igreja, lembra disso? Nós falamos que o governo de Herodes matou a intercessão e prendeu a igreja. Então aqui ele está dizendo sobre Suzã, porque Suzã é onde que Deus manifestou o seu governo através da rainha Esté. Cadê as rainhas aqui presentes para levantar a mão aí? Teve rainha que não levantou a mão, viu? O que está acontecendo? Meu Deus, que o Senhor me revele aqui. Hã? Amém. Ela falou que é porque é princesa, amém. Também está na realeza. Mas ele aponta para uma cidade, apontando para governo. Então vamos prosseguir, continue comigo aqui. Quem que é Neemias, aplicando nos dias de hoje, para você se compreender dentro desse texto, olhando por uma camada espiritual. Neemias, ele é um servo de Deus, posicionado em uma estrutura de autoridade humana, que não se contamina. Ele está relacionando com o governo humano, ele está posicionado dentro de uma estrutura de governo humano, de humanidade, mas ele não pega a identidade daquele governo para substituir a sua própria identidade. Isso aqui é muito forte. Ele mantém uma lealdade a Deus, mesmo estando num lugar posicionado dentro de um governo que oprimia o povo de Deus. Ainda assim, ele era a voz do que clama no deserto. Ele falava em nome do céu. Quem que era Neemias? Ele era o cara que estava dentro do palácio. Ele era o copeiro do rei. E como copeiro do rei, quando alguém trazia uma bebida, por exemplo, um vinho de alto valor para o rei tomar, chamava-se Neemias e falava com ele: Neemias, toma o primeiro gole, porque se estiver envenenado, morra você e não morra o rei. Pega, irmãos, no espírito, não pega na carne, não pega na alma, pega no espírito. O que o Espírito Santo está já de imediato nos apontando aqui? O palácio é a zona de conforto, Jonathan. O palácio é o lugar que tem banquete todo dia e toda hora. Mas o céu já tinha se revelado para ele.
mas ele estava dentro do palácio. O plano de Deus já tinha acontecido no Kairos, mas ele estava dentro do palácio, na zona de conforto. É essa coisa gostosa de vir para a igreja, sentar no banco, aí o Samuel vem aqui ungido e canta, e a gente canta com ele, e aí louvado seja o nome do Senhor. Aí vem o pastor dar uma palavra, faz uma ministração no final, e a gente vai para casa todo feliz, né? Que culto abençoado. Tomara que domingo que vem seja da mesma forma, e está tudo certo. Isso, irmãos, a Bíblia chama de ser copeiro em palácio. Sabe qual que é o risco disso aqui? E Neemias percebeu, hora ou outra ele continua ali tomando e experimentando os melhores vinhos na zona de conforto, vendo os locais de ruína, não reagindo. Uma hora ou outra vem um vinho para ele envenenado, ele toma e morre, e acabou tudo. Profeticamente, por isso que Deus escolheu uma história a partir de um copeiro do rei, para dizer que, para nós que entendemos o céu, a zona de conforto é um lugar de perigo. Você pode dizer amém? Para quem tem chamado, Deus não chamou você para viver na zona de conforto. É um fracasso viver na zona de conforto para quem tem chamado. É um fracasso para quem pensa que vai ser só mais do que vencedor e que não vai ter tribulações. O próprio Jesus Cristo, como intercessor, orando ao Pai em João 17, não precisava fazer essa oração, mas ele dizia: no mundo eles terão aflições. A aflição é aquilo que nos tira da zona do conforto. Nós paramos de viver o conforto da terra para viver as glórias do céu. A alegria do chamado, a alegria de cumprir o propósito, a alegria de fazer aquilo que Deus nos chamou. Então Neemias é esse. A identidade do rei, do palácio, não contaminou. Os benefícios do palácio não o aprisionou dentro da zona de conforto. E aí ele ouve a voz do céu de forma profética. Isso é um padrão na Bíblia, irmãos. Deus pega homens, coloca em um lugar, durante um tempo usa ele naquele lugar. Eu vou parafrasear aqui, ou usar uma metáfora para você entender. A vida do crente é como um barco que está dentro do mar, um navio que está dentro do mar. Ele tem que continuar dentro do mar. O mar é o mundo. Mas o dia que as águas do mar começarem a entrar dentro deste barco, ele vai afundar esse barco. Você está no mundo, está dentro de um sistema, mas o sistema não pode estar dentro de você. O seu barco tem que ser autônomo e estar sobre as águas. Porque ainda nós vivemos não dominados pelo pecado. A água não está dentro do barco, mas nós ainda vivemos na presença do pecado. Nós estamos a todo momento envolvidos, está falando para Samuel, em batalhas espirituais. Nós precisamos de leitura profética para entender as batalhas espirituais nas quais nós estamos inseridos. E vem comigo, continua comigo aqui. E o chamado de Deus para Neemias não foi para levantar um herói de Israel. Não foi isso o propósito de Deus. Deus queria alguém que ouvisse a voz do céu, que olhasse para a realidade das ruínas de Jerusalém e que não ignorasse as ruínas de Jerusalém. Quando nós estamos nos palácios, como nós estamos vivendo esses dias nessa igreja, irmãos, nós passamos anos aqui dentro dessa igreja, sentado nessa cadeira, querendo um ar-condicionado. Quem não quer um ar-condicionado? Nós não estamos nem aí para o que está acontecendo ao nosso redor aqui. Tem ruína para todo lado, mas não há um pingo de sensibilidade dentro de nós, de dizer assim: na rua de baixo está um caos, não há muralha, tudo está destruído. Na outra rua também, a igreja não pode permanecer dentro do palácio, na zona de conforto. Ouça a voz do céu nessa noite. Nós precisamos nos colocar de pé para fazer o que Deus quer e nos entregou como missão. E aí dentro do texto surge uma notícia. Coloca aí verso 3. 3, volta lá 3.
Disseram-me, olha a notícia, os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província e estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Eu quero traduzir essa notícia aqui para você no original e quero que o Espírito Santo agora te pegue e te transicione para dentro da ruína que pode estar acontecendo no seu ministério, se você é líder nesta casa ou em algum lugar, que pode estar acontecendo dentro do seu casamento, que pode estar acontecendo dentro da sua família de forma geral. Olha o que diz o texto. A notícia que chegou até a ele, e essa notícia ela é resultado do despertar profético. O céu não ia comunicar algo a alguém que não estava disposto a ouvir e colocar em prática. A notícia dizia: ainda existe sobreviventes. E no texto original aqui eu fiz questão de olhar um pouco com mais de atenção. No texto original diz, os sobreviventes aqui no original diz, quem Deus preservou para si. Pega aí no Espírito. Eu pedi você para olhar para o fracasso do seu ministério, para o fracasso dos seus relacionamentos, ou para o fracasso da sua família. Chega o mensageiro dizendo, mesmo no meio das ruínas, ainda existe sobreviventes que Deus preservou para si. Aí eu lembro do meu irmão, você vai lembrar de um filho seu, vai lembrar de alguém que está vivendo uma vida de ruína em que você já aceitou isso. E que você acha que está tudo certo, tudo normal, e que geralmente a gente esconde atrás dizendo, ele escolheu, é o livre-arbítrio, ele escolheu. Mas aqui está dizendo, há um ambiente de ruína, mas ali existem pessoas que Deus preservou para si. Eu estava no retiro de pastores, vem todo mundo comigo aqui no Espírito, você precisa ouvir essa. Eu estava no retiro de pastores esse final de semana. Nós reunimos pastores de 42 cidades. Deus derramou uma graça muito grande naquele lugar. Eu muito cansado, desde o primeiro dia, ou desde muitos dias antes, trabalhando em prol do retiro, porque quando você sobe esse nível de alinhamento espiritual, você enfrenta batalhas espirituais num nível muito mais elevado, de demônios e principados entrando no seu quarto, te ameaçando, te afrontando, e coisas espirituais de um nível que eu não vou trazer para não pesar a nossa igreja. E nós estamos lá, orando o tempo inteiro, Deus dando visão, uma equipe de intercessão espalhada, orando, indo para o monte, olhando para o videoconferência, e muito cansado. E na sexta-feira, nós tivemos um intervalo de 2 ministrações pela manhã, e ia voltar a próxima ministração às 19 horas. Aí eu falei, oba, vou descansar, vou para o quarto, vou deitar, vou desligar o celular e só acordo 18 horas. E o corpo gritando, eu ainda com problema de saúde. E aí um abençoado de um pastor, ele está assistindo lá, pastor Ismael. Um abençoado de um pastor me liga, pastor, tem uma casa de terapia, de acolhimento, agora não pode falar de recuperação, a 4 quilômetros daqui. E eu prometi eles lá que ia levar o senhor lá para falar da palavra de Deus lá. Que hora que a gente pode ir? Aí eu olhei no relógio e falei, meu Deus do céu, como é que eu falo não para ele? Falei assim, daqui meia hora, me dá aí meia hora. Irmãos, eu levantei dormindo, aéreo, sabe como essa cabeça parece estar desse tamanho assim? Está pesado. Aí chamei, eu falei, eu não vou sozinho também não. O Joel dormindo no quarto dele, eu já liguei para ele e falei, ô varão, você não está comigo aí no dia a dia, no café? Você vai lá comigo agora também. Não, mas eu falei, não tem dessa não. Daqui 10 minutos você encontra comigo lá na beira da piscina. Aí nós encontramos, pegamos o carro e fomos para esse lugar. E essa casa chama Arca, lá em Vianópolis. E aí o pastor que me chamou, ele chegou lá igual polícia. Tem algum militar aqui? Tem, né? Tem. O pastor chegou lá igual polícia, com a mão para trás,
pastor Ismael, uma autoridade, já falou para o diretor lá da casa, reúne todo mundo aí que eu quero dar uma palavra. E o cara, sim senhor, e já reuniu todo mundo, sentou no salão, ele com a mão para trás, começou a andar para lá e para cá, pediu uma vassoura, vou ficar mais centrado aqui que a câmera está mais aqui. Pediu eles para pegar uma vassoura, pegou uma vassoura, pôs na mão a vassoura, e virou para aquele povo e falou assim, mais ou menos acho que tinha uns 35 acolhidos. E ele virou para eles e disse, isso aqui chama arca, isso é profético, porque na arca entrou tudo quanto é tipo de bicho. E eu estou olhando para vocês aqui, tem tudo quanto é tipo de bicho. Eu falei, como é que nós vamos sair desse lugar? E o Joel mais esperto, perto da porta, e eu sentei, peguei um violão, comecei a tentar puxar uma música para dar uma quebrada, né? Estava cantando aquela música, há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, dá para pegar aí no espírito, né? E eu comecei a cantar aquela música, e ele foi só paulada na cabeça deles, e eu fiquei olhando e falei, Deus, me dá uma palavra. E aí a sorte que ele terminou, o Joel pegou a palavra, contou o testemunho. O Joel também já passou por essa vida, muitos anos viciado, então ele trouxe ali seu próprio testemunho, deu uma amaciada, e aí eu deixei o violão, cantei a canção e subi. E nessa hora, irmãos, eu vou te dar um conselho. Só ora e fala, Deus, estou na sua dependência. Nessa hora você lembra do tema aqui do ano e fala, Senhor, é do ano do despertar profético. Agora vai ter que vir algo do profético. Porque como é que eu conserto um negócio desse? É a arca. Os caras estão lá, todo mundo numa situação precária. O pastor chega que tem a conexão e fala que é uma cambada de bicho lá. E eu subi nessa dependência, irmãos, com o coração pulsando mesmo, na dependência. Parei em frente a eles lá. Na hora que eu parei, o Espírito Santo veio e soprou. Mas mandou aquilo ali no meu coração, como se o céu se abrisse de uma hora para outra. Eu até gravei um vídeo, depois eu vou postar lá. Eu gravei não, o Joel foi lá para trás, ele nem acreditou que o Espírito estava consertando, ele ligou a câmera e começou a gravar, de costa para não pregar os internos. E aí o Espírito Santo me falou, a arca é um lugar de preservação. Quando tudo estava em caos na terra, nada mais estava de pé e tudo estava em ruína, Deus separou alguns, a família de Noé, e preservou dentro da arca. E eu falei com eles, vocês estão aqui porque vocês estão sendo preservados por Deus. O Espírito Santo foi trazendo, e eu fui trazendo ao coração daqueles homens, e quando acabou, eu ia parar sem fazer o apelo, mas o Espírito Santo falou comigo, faça o apelo. E eu falei, não, eu vou seguir a voz do Espírito Santo. E comecei a fazer o apelo. E quando eu começou a vir para frente, ajoelhar e começar a chorar lá diante daquele lugar que nós estabelecemos. Veio conta comigo, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pessoas. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. A notícia que chegou para Neemias está lá no texto. Hanani diz, os sobreviventes. O original diz, sobrevivente é quem Deus preservou para si. Aí o Espírito Santo está soprando no seu coração sobre os sobreviventes que você está lembrando agora, que você não está dando nada por eles, mas eles são sobreviventes preservados por Deus. A restauração é para esses. Ele disse, aqueles que estão em grande miséria. E eu fiz questão de olhar o contexto original do que ele estava dizendo profeticamente. A miséria aqui não trata de falta de comida e não trata de falta de bens materiais.
é além disso no texto original, no hebraico. A miséria que ele diz aqui que aqueles homens estavam vivendo, ela no termo original é moralmente maligna. Sabe o que é isso, moralmente maligna? Toda sociedade tem as suas regras morais. A lei do nosso país são regras morais. Existem aqueles que são amorais, que têm algum distúrbio, alguma incapacidade de seguir regras. E aí um psiquiatra autorizado, validado pelo povo, vai dizer: esse aqui não pode ser condenado pelo crime que praticou, então coloca ele em separação, porque ele é amoral, ele não consegue seguir regras. Mas tem os imorais. Os imorais são aqueles que costumeiramente seguem regras contrárias àquilo que foi estabelecido, suas próprias regras. São os imorais. E tem os morais. Os morais são aqueles que guardam princípios. Vem comigo aqui, guardam princípios. Então, quando você tem os princípios de Deus reinando dentro de uma sociedade, aquele que está em comunhão com o céu, ele está dentro da moralidade. Ele é alguém que tem uma moral preservada pelos princípios. Mas o que ele está dizendo aqui é que eles estão dentro de regras morais malignas, no ambiente espiritual de batalhas profundas. Ele disse um pouco mais ainda no versículo 3, quando ele diz: eles estão em desprezo. Desprezo é desonra, é vergonha. Então ele está dizendo, aqueles que estão num lugar caído de ruínas, esse ninguém relaciona com peso. Vou jogar uma chave aí para você. Quando a Bíblia diz honra o Senhor com as primícias, Provérbios 3:9, ela está dizendo aqui em honra, dê peso à sua relação com Deus. Honra na Bíblia é dar peso. Quando o marido honra a mulher, ele dá peso à relação com a mulher. Quando o liderado honra o seu líder, ele não está idolatrando o seu líder, ele está dando peso à relação com o seu líder. Mas nesse caso aqui, ele está dizendo, ninguém, irmãos, pega aqui, não perde não. Ele está dizendo aqui que, para aqueles que estavam desprezados, ninguém estava peso a esta relação. Talvez seja aqui o seu problema com alguém que você desistiu dele e que você não está dando peso a essa relação. Depois ele aponta que os muros estavam derrubados, falando que não tinha nenhuma proteção. E ele diz que as portas estavam queimadas, sem autoridade de tomada de decisão. Nada era julgado naquele lugar. Tudo estava ruído. A porta era o lugar onde que as causas dos menos favorecidos era resolvida. E agora vem o grande apontamento profético do Espírito Santo de Deus. Neemias, ele percebeu que ele não era para ser um homem de palanque, de performance. Não era para ele ser essa pessoa. O chamado dele não era para esse lugar de conforto. Ele entendeu que não era esta a missão que ele tinha. E aí quando a notícia perturba ele a respeito, despertou nele a piedade, a misericórdia daqueles que estavam destruídos, ele busca do céu uma direção, e é aqui que você entra nessa mensagem. Ele busca do céu uma única via, um único caminho, para que um copeiro do rei pudesse restaurar toda uma cidade. Só uma notícia, ele conseguiu e você vai conseguir. Estou liberando essa palavra profética sobre a sua vida. Você está lembrando de alguém, de algum ambiente em ruínas, você vai conseguir. E aí ele declara dentro do texto o que ele fez. Segura aí, irmãos. Ele vai declarar aqui o que ele fez. Ele diz que assentou-se, chorou, lamentou por alguns dias, jejuou e orou perante o Deus do céu. Eu fui para o original para que isso fique bem claro na nossa mente. Quando ele fala que assentou aqui,
não é um assentamento físico no lugar que ele estava. No texto original diz que ele foi habitar no meio da ruína. O choro e o lamento fala que ele arrependeu em nome daqueles que estavam humilhados. Preste atenção nisso. Olha como é que isso é profético. Quando ele fala que jejuou aqui, ele fala que parou de comer o pão da terra, parou de nutrir das coisas que eram humanas e que sempre dizia para ele: não tem mais jeito, é um fracasso, e aí por diante. Você está cansado de ouvir isso? E quando ele fala que orou, ele fala que ele, como intercessor, colocou entre Deus, o céu e a miséria daqueles homens. E o Espírito Santo me fez descrever aqui, na palavra profética, o que ele diz nesse versículo. Deixa eu ler para você. Por alguns dias, eu habitei no meio do arrependimento. Parei de comer o pão da terra para comer o pão do céu. E pela intercessão, me coloquei entre o trono de Deus, o céu e a miséria daqueles sobreviventes. A câmera está anotando para você. Você não está com papel e caneta. Mas o Espírito Santo de Deus manda te dizer que esta é a única via para a restauração de algo que está em ruínas. Guarde isso no seu coração. Mas guarde isso para toda a vida. Choro, diga comigo: choro. Arrependimento. Jejum, oração, tudo isso diante de Deus. Vem comigo no texto, o que a Bíblia diz? De uma forma muito clara. Ele recebe de Deus uma promessa, no mundo espiritual, uma visão, uma direção espiritual, para que esta missão seja aplicada no mundo físico. E eu estou liberando isso sobre a sua vida nessa noite. Deus está te dando através desse texto uma visão. Se você seguir essa trilha, isto vai acontecer no mundo físico, a restauração. Agora eu vou apontar aqui biblicamente. Se não der, a gente vai parar e continuar depois. Mas eu quero apontar no tempo que nos resta profeticamente. Quando ele recebe a direção do céu e que ele segue o caminho da oração, do jejum e do arrependimento. A Bíblia diz que ele pede autorização ao palácio, ele pede a liberação do lugar da zona de conforto. Ele sai daquele lugar, ele transiciona do conforto para a ruína. Ele coloca no lugar dos que ainda preservado por Deus, estavam em lugar de miséria, em lugar de desprezo, em lugar de trevas, em lugar de escuridão profunda. Ele faz essa transição. Neemias 2:12. Coloca aí o texto, por favor, se for possível. Olha o que ele diz. Então eu levantei-me, então à noite me levantei, e uns poucos homens, poucos, na sua missão não vai envolver muita gente, vai ser pouca, poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animais algum, senão o que eu montava. Recebe isso aqui no Espírito em nome de Jesus. Pede a Deus para abrir a sua mente agora. Levantar à noite. Aqui vai falar de o início de uma travessia. E o Espírito Santo me ensinou esses últimos meses que toda vez que nós transicionamos de uma margem para outra, que é tratamento de libertação, de crescimento espiritual, de respostas. Toda vez que você sai de uma margem para outra, você passa pelo mar. Eu gravei um vídeo sobre isso esses dias. E ali se acontece uma grande batalha espiritual.
Quando você está próximo a transicionar de uma margem para outra, um principado levanta para impedir a sua transição. Irmãos, esses últimos meses eu tenho estudado milhares de textos na Bíblia. E eu consegui, através do Espírito Santo, até comuniquei aos pastores da mesa, eu consegui ver isso como um padrão na Bíblia. Começado com o ódio que se tem contra os judeus, sentimentos antissemitas. Abraão, pai da fé, o escolhido por Deus, a paternidade, em quem está abençoado todas as famílias da terra, eu e você, as descendências. Abraão, ele sai para socorrer Ló, a injustiça que ele estava sofrendo, e ele junta um exército com ele. Quando aqueles que estavam guerreando ou estavam aprisionando Ló faz menção contra ele ou a favor dele, de Abraão, pela primeira vez eles o chamam de hebreu, a palavra evrite no original. Eles olham para ele com um olhar de Satanás e diz: Abraão, aquele que transicionou de uma margem para outra. Abraão, o declara como hebreu. A partir daí, a Bíblia inteira começa a apontar transição de margem para outra. O povo de Israel, escravos no Egito, Deus abre o mar, uma batalha que acontece entre principados, e eles passam para o outro lado. Deus libera aquele ambiente, vem as carruagens de Herodes. A ideia era trazer aquele povo de volta para aquele ambiente de batalha e os derrotar naquele ambiente de batalha. E Deus dá graça àquele povo, e é interessante, se você estudar o texto com muito cuidado, você vai ver que durante o próximo percurso da outra margem, a Bíblia nem fala qual o caminho geográfico eles percorreram. A Bíblia diz que eles foram retirados pela mão forte do Senhor. Faraó não conseguiu os deter dentro daquele ambiente de batalha espiritual. Quando Jesus vai libertar o gadareno, que ele sai de uma margem para outra, acontece um levante de principados. E os discípulos na visão humana dizem: o Senhor não está preocupando, a gente vai morrer fisicamente. E Jesus Cristo olha para aquele cenário, vê o principado, e ele olha para aqueles discípulos falando de morte carnal. A Bíblia fala que ele levanta a mão e repreende aquele principado. Ele não deixa os discípulos e fala que é uma prova para eles, mas ele repreende porque ele vê que é um principado tentando fazer com que aqueles homens transicionassem com ele para um lugar onde haveria uma grande libertação e uma retomada de território. E o que Neemias está dizendo aqui, que quando ele levanta nessa noite, ele está exatamente compreendendo que ali estava acontecendo uma grande batalha espiritual. E que ele precisava transicionar para vencer aquela batalha espiritual. Então ele diz: eu levantei à noite, passei por provações em vigilância. E ele dá um detalhe aqui que você precisa pegar no espírito. Ele diz: eu estava acompanhado de alguns homens. Ele está dizendo que tinha uma missão compartilhada, mas que não era de todos, porque às vezes nós paramos, porque achamos que tem que estar todos presentes para a gente vencer essa batalha. Você vai fazer um propósito, os jovens vieram orar aqui sexta-feira, veio? Deu certo? Dá um glória a Deus aí, irmãos. Você sabe aonde que Satanás nos pega, Jonathan? É quando ele fala assim: a gente já chega no ambiente para transicionar de uma margem para outra, aí o diabo começa a falar assim: cadê fulano? Cadê cicrano? Só vê esses daí? Esse é o levante. E aí ele ensinou aqui que para restaurar uma cidade, eu não estou falando de uma família apenas, ele está falando de uma cidade inteira em ruínas. Ele está dizendo: para restaurar uma cidade foi necessário levar apenas alguns homens. Deus vai levantar alguns para estar do seu lado. Não serão todos, não idolatre número. Esta igreja não precisa de estar superlotada para a glória de Deus se manifestar nesse lugar.
precisa de alguns envolvidos em uma missão espiritual, dentro do propósito de Deus. Mas ele fala de algo aqui muito forte. Ele diz que ele fez isso, eu não declarei. Aí aqui ele tirou o grupo, irmãos. Ele falou que é ele Deus, e Deus está falando que isso aqui é para você e ele. Receba aí em nome de Jesus. Ele diz: eu recebi no Espírito, mas eu não declarei a ninguém o que meu Deus colocou no meu coração para fazer em Jerusalém. O Espírito Santo tem muitos segredos que Ele entregou só para você. Eles estão todos dentro do seu coração, no seu espírito. E Ele está dizendo: é você e Deus, mas vai acontecer. Caminhe comigo aqui em nome de Jesus, que agora está começando a aquecer aqui. A Bíblia diz que Ele declara que Ele sai em ação para transicionar o que estava no Kairos de Deus para a vida, para o Cronos humano, para tirar aquilo que estava no espiritual para o mundo físico. Então ele entra dentro de um ambiente no escuro, sozinho, montado em cavalo, e ele começa a percorrer. E aqui eu quero revelar para você onde os espíritos malignos estão mantendo o seu ministério, o casamento daqueles que estão em ruína, ou a sua casa aprisionada. Porque ele diz profeticamente o que aconteceu. Ele entra num ambiente para fazer uma inspeção. Aleluias. Se ele não tivesse a percepção espiritual, se ele não tivesse a percepção espiritual, ele não faria essa inspeção. E ele não ia conseguir entender, Samuel, o que estava acontecendo no mundo espiritual. Porque saber que estava em ruína já era conhecido de todo mundo, já era uma notícia clara. Todo mundo sabia que o povo de Israel estava cativo. Mas quando ele entendeu o céu, ele falou: não, eu preciso ir lá fazer uma leitura espiritual. Há muitos principados e potestades e demônios atuando neste ambiente que nós precisamos restaurar, e nós não fazemos leituras espirituais. O texto diz muito claro. Eu vou ter que parar por aqui por causa do horário, mas eu vou passar pelas 3 leituras espirituais que ele fez aqui de uma forma muito clara, que o Espírito Santo nos levou a compreender com muita clareza. O texto, o versículo 13 diz: e à noite saí, o primeiro lugar que ele foi a porta do vale. Diga comigo: a porta do vale. Depois ele diz que segue em direção à fonte do dragão, o segundo lugar. E o terceiro lugar que ele diz, Poliana, é a porta do monturo. Ele passa em 3 ambientes e depois ele olha e vê o motivo que não havia muro de proteção, porque que estava tudo vulnerável. Aí ele diz: e contemplei, só depois disso, os muros de Jerusalém que estavam assolados, cheio de brecha, parte derrubado, cujas portas, então ele viu também as portas que haviam sido queimadas, consumidas pelo fogo. No mundo espiritual, a primeira coisa que ele vê, a porta do vale que estava danificada. A porta do vale, profeticamente, para a nação de Israel e para a sua vida. Diga comigo, diga eu. Para a sua vida, a porta do vale, ela aponta para os acessos, problemas de acessos. A primeira coisa, o primeiro problema aqui, problemas de acesso. Embora a porta fosse o lugar em que as decisões, o judiciário operava na porta, naquela porta, os juízes ficavam ali para ouvir as pessoas e decidirem
tomarem decisões judiciais. Era um lugar de autoridade, mas tinha um problema de acesso. E uma das estratégias que Satanás faz para nos destruir é aproveitar os acessos que nós abrimos espiritualmente para danificar a nossa vida espiritual. E esses acessos que Satanás toma e tem na nossa vida, às vezes ele vem por setas, que é Satanás jogando do lado de fora, às vezes vem por palavras, abracadabras, que são criadas por efeito de rebelião, por efeito de colocar em xeque as promessas de Deus, com um propósito de te esvaziar e te enfraquecer. O nome foi dado como Porta do Vale, porque se considerava um ambiente de humildade, um ambiente baixo. Vale é um lugar baixo. Vale do Jatobá tem morro e o vale. E ele fez uma leitura muito clara aqui nesse ambiente espiritual. Ele olhou para aquele lugar e viu, falou: olha, não é mais a porta do vale. Alguma coisa entrou aqui e destruiu completamente essa porta. Um acesso, uma brecha foi aberta e entrou nesse lugar. E ele viu o orgulho no lugar do vale. Eu até escrevi uma frase que o Espírito Santo tirou no meu coração: quando o orgulho governa, a porta do vale é a primeira a ser destruída. O orgulho te impede de se render a Deus, de submeter ao comando de Deus. O orgulho te impede de entender que é o céu que manda e nós obedecemos na terra. O orgulho nos impede de compreender a nossa missão e quais serão os próximos passos. E esse orgulho entra porque nós abrimos o acesso. Há tanta coisa que se fala, a voz do inferno, tudo isso entra para roubar esse lugar de submissão a Deus. Apocalipse 3, 15 e 17 diz: conheço as suas obras, que você não é frio e nem quente. Gostaria que fosse frio ou que fosse quente. Assim, porque és morno, nem frio e nem quente, eu estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, ao orgulho, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, essa é a voz do céu: não percebes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu? Eu repreendo e disciplino aquele que amo, portanto seja diligente e arrependa-se. Nesse ambiente de restauração de ruína, a primeira coisa que vai precisar cair é o orgulho, porque o orgulho não deixa você dar peso à relação daquele que ainda está escravizado, mas preservado por Deus. Deus ainda o preservou e o tem como sobrevivente. O segundo lugar que ele faz uma inspeção, e essa inspeção é muito profunda, ele diz que vai na fonte do dragão. A fonte do dragão era o símbolo do que a Bíblia chama de Leviatã, da serpente monstruosa, do monstro marinho. Ele faz uma inspeção, a segunda etapa da sua inspeção, ele vai em direção àquela influência demoníaca naquele ambiente de profunda ruína. Presta atenção nisso. Aquela fonte era uma fonte para ser o lugar onde que ia fluir águas, palavra, fonte da vida. Deveria ser a fonte da vida. Mas aquele lugar ele foi roubado por Satanás, foi capturado por Satanás e nomeado em homenagem àquele espírito de Leviatã. E ele faz aqui. Agora olhe para cá, por favor, porque esse demônio vai sair desta casa hoje em nome de Jesus.
Leviatã vai ser destronado deste lugar em nome de Jesus. Sabe o que esse espírito faz? Ele é um poder opressor. Ele sempre está oprimindo. É esse demônio que torna o culto pesado. É esse demônio que nos impede de gostar da palavra, da vida de devocional. É esse demônio que faz a gente amar a performance, entonação de voz, mas não amar a palavra de Deus. Leviatã, esse demônio. É esse demônio que corrompe o governo. É esse demônio que ameaça governos, como fazia no tempo de Ezequias. O fazia pagar 180 bilhões de reais, se fosse no dia de hoje, o fruto de tudo aquilo que o povo produzia para ficar em paz e não ser destruído pelo exército de Senaqueribe. É um espírito opressor que age com ameaça, que distorce a autoridade, que distorce a verdade e coloca a palavra de Deus em xeque. Então Neemias chegou naquele lugar e ele parou de frente à fonte do dragão e ele disse: mas aqui não deveria ser um lugar sagrado? Aqui não deveria ser uma fonte de águas puras? Por que esse lugar é a fonte do dragão e ele passa por aquele lugar? A Bíblia diz em Isaías 27:1, naquele dia o Senhor com a sua espada severa, longa e forte, castigará Leviatã, a serpente arisca, o Leviatã, a serpente tortuosa, ele matará a serpente maligna. Sabe por que Isaías está profetizando aqui? Porque ele viu um povo escravizado por vários cativeiros, por gerações, por esse demônio que tenta aprisionar o povo de Deus. Arabaxandecou, narabassurianda, arabalabachê. Isaías 37:29 diz: sim, no caso de Ezequias, contra mim você se enfureceu, e na sua insolência chegou aos meus ouvidos, por isso eu porei o meu anzol no seu nariz, e o meu freio na sua boca, e o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Deus está dizendo para esse demônio: eu te achei, demônio. Você chegou para atormentar e saquear o meu povo, roubar o fruto da colheita do meu povo, porque Leviatã, ele rouba os frutos da colheita do seu dom. Leviatã rouba os frutos da colheita da pregação do evangelho, das pedras da sua coroa. Leviatã, ele está sugando tudo aquilo que você produz. E aqui Deus está dizendo: eu te encontrei, eu vou te enfiar um gancho no seu nariz, vou pôr um freio na sua boca, para você não lançar mentiras e enganos sobre este povo, e você vai ter que voltar pelo mesmo caminho que veio. Se você veio do inferno, volte para o inferno, porque a libertação chegou sobre a minha casa e o meu povo. A Bíblia diz que ele enviou um anjo, e um anjo matou milhares de soldados do exército de Senaqueribe, porque quando Deus entra em cena, Satanás é destronado, algo sobrenatural acontece, as ruínas são novamente edificadas. A primeira inspeção foi no Vale da Humildade, dizendo que ali tinha que voltar a ser o lugar da humildade. Porque aquele que está vivendo no ambiente de submissão a Deus, ele entende que ele é pequeno demais. Às vezes eu chego diante desses pastores da mesa, tem 300 pastores com muito mais tempo de ministério do que eu. Já falei isso aqui, falo de novo. Com mais idade, com mais dinheiro, com mais estrutura, com mais instrução. E às vezes eu estou dando uma palavra lá e eu me sinto tão pequeno. Mas eu falo com Deus: continue mantendo isso dentro de mim, porque eu preciso permanecer nesse vale, na porta do vale da humildade. Irmãos, vem comigo aqui que eu vou parar aqui, não perde sua atenção não. Por favor, deixa as crianças se movimentarem. A fonte do dragão, do Leviatã, o vale da humildade, mas ele passa agora
Eu vou parar por aqui, não estou nem na metade da mensagem, mas vou parar por aqui. Ele passa no terceiro lugar da inspeção. Pergunta para mim, qual que é o terceiro lugar? Teve gente que não perguntou. Pergunta para mim, qual o terceiro lugar? Olha o que diz no texto. Vamos voltar aqui na Bíblia, porque nós estamos olhando o texto e sendo fiel ao texto. À noite saí pela porta do vale, primeiro lugar, em direção à fonte do dragão, o ambiente do Leviatã, segundo lugar, e fui até a porta do monturo. Então, terceiro lugar, para você que perguntou no Espírito, é a porta do monturo. Sabe o que era a porta do monturo? Quem falou? Quem respondeu? É isso aí, Márcia. Não tinha rede de esgoto. A estrutura era precária. E tanto o lixo que era produzido por uma cidade inteira, quanto os dejetos e tudo que você imaginar aí, era orientado a levar até aquela porta, só podia ser por ela. Dali se sair até um lugar propício, um pouco afastado da cidade, e de lá era queimado. Então, olha onde que Satanás aproveitou para manter as ruínas. O vale da humildade, a fonte da palavra, das águas vivas, do pão do céu, e agora o lugar de transição onde que se aconteceria a purificação. Tudo que era impuro parou de sair de dentro da cidade e começou a ficar dentro da cidade. E às vezes nós como igreja, e eu entendo por que ele começou a pedir perdão em prol de si mesmo, também em prol do povo, porque ele sabia que não tinham sobreviventes preservados por Deus, mas não inocentes. Ele não fala hora nenhuma que eles são coitadinhos inocentes. Chega uma hora que a gente para de tirar as impurezas do nosso meio e começa a conviver com essas impurezas. Eu queria muito avançar aqui e chegar no momento em que ele começou a edificar o muro, que demorou 51 dias, quando levantou dois opositores chamados Sambalat e Tobias. Sambalat e Tobias eram descendentes dos Moabitas e dos Amonitas, duas nações. Moabitas e Amonitas eram resultado de um incesto cometido entre Ló e as suas filhas, com o objetivo de preservar o governo de alguma coisa. Preste atenção nisso. Eles resolveram pegar uma família que era santa e misturar esta família com um ato profano. Eles profanaram ou misturaram o santo com o sagrado. Por isso que nesses dias eu tenho muita preocupação com aqueles que sobem neste lugar e sobem em pecado neste lugar. Que sobem para adorar em pecado. Eu não estou dizendo que não é suficiente você fazer uma oração antes de subir, porque se houver arrependimento, é suficiente, mas aqui não se pode misturar o sagrado com o profano. Sambalat e Tobias, que estava atrapalhando presta atenção, irmãos, alguém tentando atrapalhar a reestruturação de uma cidade, o resgate de sobreviventes, a restauração da proteção. Pensa bem que filho do cão é esse que está torcendo para continuar uma sociedade em ruína, para continuar vendo a criminalidade, o estupro, tudo que acontece de mal. Alguém está torcendo para permanecer daquela forma. Mas por que eles estavam atuando no meio do povo? Porque quando se acontece um incesto espiritual, que mistura o altar com a profanação do pecado, se nasce, preste atenção, se nasce uma primogenitura contrária com legalidade, chamada de rebelião. Nós criamos espaços e ambientes legais para o espírito de Sambalat e Tobias agir dentro da igreja, porque nós estamos misturando o sagrado com o profano.
E sempre esse espírito que recebe essa primogenitura ilegal, na legalidade do mundo espiritual, mas contrária na legalidade de Deus, sempre ele vai agir com total liberdade dentro da igreja, porque nós o geramos. Só para você entender esse ambiente espiritual. O que ele vê aqui é que ele vai para a porta e fala: a porta do monturo não está funcionando. O ambiente está permanecendo, o lugar está insuportável, o cheiro está insuportável. Não há nenhuma possibilidade de ninguém permanecer aqui, porque esse lugar não está sendo purificado. E é muito interessante, tão profético, que se você pegar o lugar onde que era queimado, é o Vale de Hinnom, é também Gena. Gena também é um dos nomes do inferno. Quando você vai estudar sobre Hades, Gena, inferno, lago de fogo, Gena vai ser incluído. E ele está dizendo ali é o lugar da impureza, aqui é o lugar da pureza, aqui não é para guardar nada que é impuro. Tudo que é impuro daqui de dentro vai ter que passar por esta porta do monturo e sair para fora. E eu quero profetizar aqui sobre essa casa em nome de Jesus. Todos nós vamos começar a tirar a impureza desse ambiente. Nós vamos tirar tudo que é impuro. Nós seremos os purificadores deste ambiente, os santificadores deste ambiente, porque nós não vamos permitir que a porta do monturo continue destruída. Estou liberando essa palavra profética para você pegar no espírito aí, em nome de Jesus. A inspeção também passa pela porta do monturo. Talvez dentro do seu casamento essa porta está trancada e tudo de impureza está permanecendo dentro do seu casamento, e por isso que Leviatã está agindo com toda a liberdade. E você fala: mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, mas você faz isso, faz aquilo, mas não tira a impureza dali para fora. Se esses 3 problemas não forem resolvidos, os muros permanecerão caídos, as brechas permanecerão abertas. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Diga ao Senhor para te levar para fazer uma inspeção agora, no lugar que precisa ser inspecionado. Talvez seja o seu próprio coração, este lugar que precisa de uma inspeção. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revela a mim. Feche seus olhos. O Espírito Santo está deixando uma mensagem muito clara no seu coração. Chegou o tempo da restauração. Chegou o tempo de reedificar os muros. Chegou o tempo de retomar a fonte da vida. Chegou o tempo de tirar o espírito de Leviatã deste ambiente a qual você exerce governo, porque você entendeu o reino de Deus. Quem entende o reino exerce governo. A história de Neemias não acabou na oposição do espírito de Sambalate e Tobias, mas ela terminou no momento muito grande de uma vitória sobrenatural, porque o muro foi concluído em 52 dias, e o Senhor está me liberando a profetizar. Levanta sua mão agora. O Espírito Santo de Deus está me liberando a profetizar sobre a sua vida que o tempo está sendo contado e que em breve, ao passar desses dias, esse muro será restaurado. Essa cidade vai ser limpa, esta família vai ser limpa, essa casa vai ser limpa, esse casamento vai ser limpo.
O Espírito Santo manda te dizer que Ele está tomando o controle da fonte, que Ele está renomeando esta fonte para dar o nome da fonte da água da vida. Ele está dizendo que agora Ele está te levando para um ambiente de quebrantamento, de humilhação, de arrependimento, de choro, de jejum, de oração, de lamento, porque Ele tem uma grande obra para fazer em você e através de você. Esse é o trabalho do céu, esse é o serviço de Deus. O texto bíblico diz que depois que aquele ambiente foi restaurado, que a palavra foi restaurada, eles pegaram todo aquele ambiente, aquela cidade, aquele muro e entregaram num grande culto de dedicação ao Senhor. E o Espírito Santo está dizendo a você que chegou a hora de fazer essa entrega. Talvez muitos aqui já reedificaram o muro, mas ainda não o consagraram ao Senhor. O Espírito Santo está te chamando nesta noite a consagrar esse muro novamente ao Senhor, a entregar essa cidade novamente ao Senhor, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito, e Ele quer trazer novamente esta alegria da celebração para a sua vida e para o seu coração. Por isso nós iremos adorar o Senhor com uma última canção, e que esta canção ela seja um ato profético conectando a terra com o céu, porque nós estamos ouvindo a voz de Deus. O Senhor Ele está mudando esta estação, está transicionando, e Ele está, você veio aqui nessa noite para ouvir isso. Você vai sair daqui fazendo leituras proféticas espirituais. As palavras que você ouvir serão uma indicação do céu para qual caminho a seguir. Eu te encherei, eu te encherei, eu te encherei, eu te encherei. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, e eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai. Segura na mão do irmão que está do seu lado, vamos fechar os corredores. Nós vamos terminar fazendo uma oração profética, e nós vamos fazer ela através desta canção. Porque as coisas mais importantes, segura só um pouquinho, fica só na introdução. As coisas mais importantes da sua vida, elas foram escritas. O seu nascimento se gerou uma certidão de nascimento, o seu casamento se gerou uma certidão de casamento, a compra da sua casa própria gerou lá uma certidão de compra, um registro do imóvel. Tanto o nascimento do filho como o óbito se gera uma certidão. Por isso o Espírito Santo está escrevendo no seu coração, guarde isso em nome de Jesus, esta visão de restauração a partir de hoje. Ele está escrevendo no seu coração. E uma das formas que Satanás tenta manter a prisão sobre nós, usando esse ambiente de acesso que às vezes ele tem até nós, é manter algumas ofensas dentro do nosso coração. Receba isso no Espírito em nome de Jesus.
E ele vai executando esse plano. O líder é ofendido, o pastor é ofendido, o irmão é ofendido. E esta ofensa, ela é uma isca de Satanás para te capturar. Ele lança a ofensa, você morde a ofensa e ele te trava no anzol maligno. E essa ofensa, ela carrega pelo menos 2 tipos de maldições. Ora ela vai te levar para a estagnação, e ora ela vai te levar para a desorientação. E quando você está desorientado, você começa a sair da porta do vale da humildade para o vale do orgulho, e você vai julgar as pessoas na lente do seu próprio caráter. Mas Deus, Ele está te libertando nessa noite. Creia, creia, creia somente. Ele está restaurando a visão nessa noite. 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 Um homem sem visão, ele mata muito. Sansão é o exemplo disso. Depois que ele desobedeceu a Deus, a Bíblia fala que o cabelo dele cresceu, a unção voltou, mas a visão não voltou. Ele foi levado até o templo, e lá no templo ele, na sua morte, a Bíblia diz que ele matou mais pessoas do que todas as suas batalhas em vida. Porque quando se perde a visão de leitura espiritual, nós produzimos apenas morte, recorde de morte. Mas o Espírito Santo, mais uma vez, manda te dizer que Ele está restaurando a sua visão. E Ele diz para você: para um pouquinho de ouvir a si mesmo. Pare de ouvir a si mesmo. Pare de ouvir a si mesmo. Começa a falar para você mesmo do que você é em Cristo, de quem você é em Cristo. Quando os espias foram enviados para inspecionar a terra prometida, eles voltaram com uma visão distorcida de si mesmo. Eles os viam como gafanhotos diante daqueles homens. E o Espírito Santo de Deus está abrindo a sua visão espiritual e dizendo para você: você não é como os gafanhotos. Você é alguém escolhido por Deus para uma grande obra. Não deixa o inimigo usar o acesso para te estagnar, paralisar o seu ministério, te diminuindo ao tamanho dos gafanhotos ou a falta de objetividade dos gafanhotos. O Espírito Santo hoje está te restaurando. Por isso que nós iremos terminar cantando esta canção. Porque esta canção é profética quando Deus diz para você: você é meu filho e eu sou a sua paternidade. E eu vou estabelecer a agenda do céu na terra. E eu vou te ensinar a não ofender, a não se ofender com os acessos que às vezes são criados e a legalidade que se traz, essa tristeza, angústia e inferioridade para a sua alma. Deus está te restaurando nessa noite. Nós vamos selar com esta canção profética, e você vai para sua casa hoje para viver um novo ciclo e um novo tempo, porque os seus olhos espirituais foram abertos para a glória de Deus. Sua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu